Moçada do Educarte, como vai vocês? Bora aprender hoje regra de 3 composta? Aposto que vocês acham uma matéria chata, né? Mas do jeito que eu vou explicar a vocês, tenho certeza que vocês não acharão mais, ok? Bora lá. Olá, gente! Então, como eu disse no início, eu vou trazer uma aula bem legal e muito importante sobre regra de 3 composta. Um método bem bacana para você que tem dificuldade aí com essas questões de regra de 3. Quem tem dificuldade normalmente nesse assunto fala que não entende aquelas flechinhas, quando é inversamente, quando é diretamente proporcional. Aí, esse método você não vai mais precisar de usar essas flechinhas. Por isso que eu trouxe e quero compartilhar com vocês, tá bom? É um método bem legal e vale para todo tipo de probleminha envolvendo regra de 3 composta. Bom, então você vai ler a questão comigo e você vai ver que a única coisa que você tem que fazer é identificar o que é fator e o que é produto. Como assim fator e produto? A questão sempre tem os fatores, ou seja, operários, número de horas trabalhadas e tal. E sempre tem os produtos, que é aquilo que está sendo feito. No caso aqui, nós temos operários, ou melhor, nós temos 8 operadores trabalhando 6 horas por dia. Esses operadores fabricam 12 peças. Esse verbo aqui, fabricam, ele é chave para nós podermos identificar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo fabricado. No caso aqui, nós temos 8 operadores trabalhando 6 horas por dia, fabricam 12 peças. Então, esse verbo fabricar sempre vai falar qual que é o produto. Ou melhor, se eles fabricam 12 peças, o produto da questão, o que está sendo feito na questão, são as peças. Então, você vem aqui e coloca aqui, produto, são as peças, certo? Então, essa coluna aqui já identifiquei que o produto que está sendo fabricado são as peças. Eu estou fabricando peças nessa questão aqui. Então, na verdade, nós vamos ter duas maneiras de identificar qual que é o produto. Ou pela leitura, né, nós lemos o probleminha e damos a interpretação, ou então vou procurar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo fabricado. Ou o verbo ele já me dá uma deixa, né? Fabricam 12 peças. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. No caso do nosso probleminha em questão, fabricam 12 peças. Logo, o produto final, obviamente, são as peças. E os outros fatores? Porque no meu probleminha eu preciso identificar o produto, que eu já identifiquei, que são as peças, e agora eu preciso também identificar quais que são os fatores, ou seja, as outras informações que eu vou tirar no meu probleminha. Nesse caso aqui, eu tenho 2 fatores. Eu tenho os operários e eu tenho também as horas trabalhadas. Porque, pense bem, o número de operários é um fator que vai influenciar na minha resposta final. E o número de horas trabalhadas também é um fator que vai influenciar na minha resposta final. Então, se eles influenciam na minha resposta final, certamente eles têm que estar inseridos na montagem para a solução do meu probleminha, tá ok? Então, gente, feito isso, a nossa questão acabou. Eu identifiquei o produto, eu identifiquei quais que são os fatores, agora a solução é mecânica, ou seja, eu sempre vou colocar os valores do mesmo jeito que está no enunciado. Então, eu coloquei aqui na coluna operários, coluna horas,
coluna peças. Então, eu vou ler no meu enunciado quantos operários? 8. 8 operários, quantas horas que eles gastam para fabricar as 12 peças? 6 horas. E aí, vou seguindo o probleminha. E embaixo, 6 operários, 10 horas e o X da questão. Quantas peças que eles vão fabricar dentro de 10 horas. Então, eu montei já o meu probleminha. Identifiquei quais que são os fatores, quais que são os produtos finais, preenchi com os dados de acordo com o enunciado do probleminha proposto. Então, pessoal, um detalhe que vocês precisam guardar em mente é o seguinte: aquilo que é produto sempre fica na última coluna. Os fatores ficam sempre primeiro, tá? Então, aqui o meu produto, última coluna, e os meus fatores ficam primeiro. Não importa se eu vou colocar operário ou hora na primeira ou na segunda coluna, desde que a última coluna sempre fica aquilo que é produto, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma multiplicação simples. Então, eu vou pegar a primeira linha, 8 operários, vou multiplicar pelo número de horas e quando chegar na última coluna, eu cruzo, eu desço. Então, vai ficar 8 vezes 6 vezes x. 8 vezes 6 vezes x. Vou colocar aqui um sinalzinho de igual. E daí multiplico da mesma forma a última linha. Então, vai ser 6 vezes 10 e cruzo. Então, 6 vezes 10 vezes 12. Ok, Viviane, então espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Então, sempre eu coloco os fatores primeiro, assim, nas primeiras colunas? Sim. A coluna do meu produto final sempre é a última? Sim. Ela sempre será a última coluna. Essa é regra obrigatória. Depois que eu fiz isso, é só preencher os valores. É só fazer a multiplicação, igual vocês estão vendo eu fazendo aqui. Faço a primeira linha, chego no final, desço, cruzo, 8 vezes 6 vezes x, sinalzinho de igual, 6 vezes 10, cruzo, vezes 12. Aqui eu vou ter uma continha, uma equação simples de resolver. Vou fazer essa multiplicação, que vai dar 8x é igual a 120, 6 vezes 10 vezes 12. Isolo o x, se o 8 está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter x é igual a 120 dividido por 8. Lembra? 8 aqui multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual a 15 peças. Então, gente, essa regrinha, você observando a coluna dos fatores e a regra obrigatória, que a coluna do produto tem que ser a última, ela pode ser aplicada em qualquer regra de 3, tá? Você não precisa mais de ficar decorando flechinha para cima, flechinha para baixo. A única coisa que você precisa é identificar quais que são os fatores, quais que são os produtos. E lembrando que o produto você pode identificar olhando o verbo ou fazendo uma interpretação tranquila do probleminha proposto. Essa regra aqui vale para qualquer probleminha de regra de 3. O cálculo é bobo, simples, é uma conta, uma equaçãozinha básica. E você vai encontrar então o valor de x que você tanto procura e você não vai ter mais nenhuma dificuldade em resolver probleminha de regra de 3 composta, ok? Então, essa aí tá a dica para vocês. A princípio parece algo difícil, mas lembrando que tendo essa regra em mente, coluna de fatores, coluna de produto, e você não vai ter mais dificuldade para resolver esse tipo de questão, ok? Então é isso, gente. Um abraço, espero que vocês tenham curtido a dica e até breve, então.